O silêncio da manhã de 22 de outubro de 1912 foi quebrado por gritos que ecoaram pelos vales de Irani, na fronteira entre Santa Catarina e Paraná. Não eram gritos de guerra entre soldados. Eram os últimos suspiros de uma civilização milenar sendo exterminada. Imagine por um momento, você acorda em sua aldeia ancestral, onde seus bisavós nasceram, viveram e morreram. As primeiras brumas matinais ainda dançam entre os pinheiros quando o som de cascos se aproxima. Não são os cavalos dos vizinhos fazendeiros que já conhece. São diferentes, mais pesados, mais organizados, militares. Em questão de minutos, tudo o que sua família construiu ao longo de gerações vira cinzas. Suas crianças são arrancadas de seus braços. Seus anciãos, guardiões da sabedoria tribal, caem sob o fogo de rifles modernos. Seu mundo, literalmente, desaba. Este não é um cenário imaginário. Esta foi a realidade brutal enfrentada pelos povos Guarani e Caingangue em outubro de 1912, quando tropas federais e milícias locais promoveram um dos massacres mais silenciados da história brasileira. A Guerra do Contestado, como os livros de história preferem chamar, foi muito mais do que um conflito territorial entre dois estados. Foi o palco de um genocídio sistemático que permanece até hoje escondido nas entrelinhas oficiais. Enquanto o coronel João Gualberto Gomes de Sá Filho comandava as tropas federais contra os fanáticos do contestado, uma ordem paralela ecoava pelos quartéis. Limpar a região dos elementos indesejáveis. Elementos indesejáveis. Assim, chamavam seres humanos cujo único crime era existir na terra onde nasceram. Os relatórios militares da época são frios, técnicos, quase burocráticos em sua brutalidade. Operação de pacificação concluída com êxito. Resistência local neutralizada. Área liberada para colonização. Palavras que escondiam uma verdade aterrorizante. Famílias inteiras estavam sendo executadas, aldeias queimadas, crianças sequestradas. O capitão Euclides de Castro, em correspondência pessoal descoberta décadas depois, descreveu a cena com uma frieza perturbadora. Os índios não ofereceram resistência significativa. A operação foi rápida e eficiente. Recomendo que se proceda da mesma forma nas aldeias restantes. Eficiente. Esta palavra ressoa como um fantasma quando pensamos no que realmente aconteceu naquelas manhãs de outubro. Eficiente era separar mães de bebês. Eficiente era queimar as ocas enquanto as famílias ainda dormiam. Eficiente era apagar uma cultura como quem apaga uma vela. Mas nem todos os soldados eram máquinas obedientes. O sargento Manuel Pereira, em depoimento gravado nos anos 1960, quando já era um homem quebrado pela culpa, revelou detalhes que os relatórios oficiais jamais mencionaram. Havia crianças correndo entre as árvores, crianças pequenas, perdidas, chorando por suas mães. Alguns soldados as perseguiam como se fossem animais. As ordens vinham de cima. Mas quem estava realmente por trás delas? Os fazendeiros locais que cobiçavam as terras, os políticos que precisavam mostrar progresso e civilização. Ou havia algo ainda mais sombrio, uma agenda sistemática de eliminação étnica que transcendia os interesses imediatos da guerra? O coronel Sá Filho morreu em 1918, levando seus segredos para o túmulo. Mas suas ordens escritas, descobertas em 1987 nos arquivos do Exército, revelam uma mente calculista. A pacificação definitiva da região exige medidas que, embora duras, são necessárias para o bem maior da nação. Medidas duras. Bem maior da nação. Linguagem eufemística para encobrir atrocidades. Durante décadas, este massacre permaneceu enterrado nos arquivos militares, classificado como material sensível de segurança nacional. Foi apenas em 1985, com a redemocratização,
que pesquisadores conseguiram acesso limitado aos documentos. E mesmo assim, muitas páginas permaneciam censuradas, cobertas por tarjas pretas que escondem verdades ainda mais perturbadoras. A antropóloga Maria Helena Rodrigues, que dedicou sua vida a reconstruir os eventos de 1912, descobriu algo inquietante. Não foi um massacre isolado. Foi parte de um plano maior, sistemático, de limpeza étnica, que se estendeu por toda a região do contestado. Hoje, mais de um século depois, as famílias Guarani e Caingang ainda procuram por seus ancestrais desaparecidos. Ainda perguntam onde estão os corpos. Ainda exigem justiça por um crime que a história oficial insiste em minimizar. Se você acredita que algumas verdades não devem morrer no silêncio, deixe seu comentário abaixo. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque há histórias que precisam ser contadas, por mais dolorosas que sejam. Mas antes de prosseguirmos, uma pergunta que não quer calar. O que você faria se descobrisse que sua própria família foi vítima de um massacre sistemático que o governo se recusa a reconhecer oficialmente? A aldeia Guarani de Ive-Maran-Ei acordou como sempre acordara por centenas de anos, com o canto dos bem-te-vis e o cheiro de terra úmida misturado à fumaça das primeiras fogueiras. Era 22 de outubro de 1912. Uma terça-feira que deveria ser comum, mas que se transformaria no último dia de uma civilização. Cunhataí, uma menina de 8 anos, cujo nome significava Menina Flor, brincava com bonecas de palha perto do rio quando ouviu o primeiro som estranho. Não era o galope familiar dos cavalos crioulos dos fazendeiros vizinhos. Era diferente, mais pesado, mais sincronizado, como trovões distantes, mas vindos da terra, não do céu. Seu avô, Caraí Miri, sentado em sua esteira de taquara, parou de talhar sua cuia e ergueu a cabeça. Seus 80 anos de vida haviam-lhe ensinado a distinguir os sons da floresta. Este não pertencia ali. Seus olhos, turvos pela idade, mas ainda perspicazes, fixaram-se na linha de árvores ao norte da aldeia. Caraí ou uva, murmurou para si mesmo. Homens brancos. A névoa matinal ainda cobria parcialmente os pinheiros quando as primeiras silhuetas emergiram da floresta. Não eram os uniformes azuis dos soldados estaduais que ocasionalmente passavam pela região. Eram uniformes caqui, mais novos, mais alinhados, tropas federais. O cacique Tupã-Mirim, um homem de 40 anos, cuja presença imponente costumava tranquilizar a tribo, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo errado na postura daqueles soldados. Eles não vinham em missão de paz ou negociação. Vinham como predadores. Nas ocas, as mulheres preparavam o caa, a erva mate tradicional, quando o primeiro tiro ecoou pelo vale. Não foi um tiro de aviso. Foi um tiro certeiro, direto no peito de Jeguacá, o jovem guerreiro que tentava se posicionar defensivamente na entrada da aldeia. O tempo pareceu congelar por um instante. O corpo de Jeguacá caiu lentamente, como uma árvore sendo derrubada, enquanto o sangue escorria pela terra sagrada onde seus ancestrais haviam dançado por gerações. Então, o inferno se abriu. Os soldados avançaram em formação militar, rifles Winchester em punho, como se estivessem enfrentando uma força militar organizada. Mas não havia exército guarani. Não havia trincheiras ou fortificações. Havia apenas famílias, pais, mães, avós, crianças, tentando compreender por que a morte havia chegado à sua casa. Cunhataí correu em direção à sua mãe, Jaxi, que saía de sua oca carregando o bebê de 2 anos. Mas os soldados eram mais rápidos. O cabo Silva, um homem de 25 anos, nascido no interior de São Paulo, apontou seu rifle diretamente para Jaxi. Houve um momento, apenas um momento, de hesitação. Silva olhou nos olhos da mulher indígena, viu o terror, viu a humanidade. Mas a ordem era clara: não deixar sobreviventes que possam se vingar depois. O segundo tiro ecoou.
depois o terceiro e o quarto. O que aconteceu nas horas seguintes desafia a compreensão humana. Como soldados treinados para defender o país puderam metodicamente executar famílias inteiras? Como foi possível queimar crianças vivas dentro das ocas? Como homens que tinham filhos em casa conseguiram separar bebês de suas mães e arremessá-los contra as árvores? O tenente Cardoso, comandante local da operação, caminhava entre os corpos com a frieza de um funcionário público cumprindo uma tarefa burocrática. Verificava cada oca, cada canto, cada esconderijo possível. Nada poderia sobrar. Nada poderia testemunhar. Cunhataí havia conseguido se esconder atrás de um tronco caído perto do rio. Por 3 horas, ela assistiu sua aldeia ser sistematicamente destruída. Viu seu avô Caraí Miri ser forçado a se ajoelhar antes de ser executado com um tiro na nuca. Viu as chamas consumirem a oca sagrada, onde guardavam os objetos rituais de seus ancestrais. Viu soldados carregando crianças que ainda respiravam e as jogando na fogueira como se fossem lenha. Mas o mais perturbador era o silêncio entre os soldados. Não havia gritos de guerra, não havia fúria, havia apenas eficiência, mecânica, como se estivessem cortando lenha ou limpando um terreno para plantio. Quando o sol se pôs, onde antes existia a aldeia Ive-Maran-Ei, havia apenas cinzas, sangue e o cheiro nauseante de carne queimada misturado ao fumo. Os soldados montaram acampamento a 200 metros de distância, como se nada tivesse acontecido. Cunhataí permaneceu escondida até a madrugada. Quando finalmente saiu de seu esconderijo, encontrou um cenário que sua mente de criança se recusava a processar. Todos estavam mortos. Todos. Não havia sequer corpos para enterrar, apenas pedaços carbonizados misturados às cinzas das ocas. Como isso foi possível? Como uma aldeia inteira pôde simplesmente desaparecer sem que ninguém questionasse? Como homens civilizados puderam cometer atrocidades que fariam corar os mais brutais conquistadores da história? A resposta estava nas ordens que vieram de Florianópolis. Ordens que transformaram seres humanos em obstáculos ao progresso. Ordens que definiram uma cultura milenar como empecilho à civilização. Mas havia uma pergunta ainda mais sombria. Se foi tão fácil fazer desaparecer uma aldeia inteira, quantas outras desapareceram no silêncio da história? Cunhataí sobreviveu. Mas sobreviver ao massacre foi apenas o começo de uma jornada ainda mais tortuosa. A busca pela justiça em um país que se recusava a reconhecer que um crime havia sido cometido. Encontrada 3 dias depois por uma família de colonos alemães, a menina de 8 anos não conseguia falar. Traumatizada, desnutrida, com queimaduras nas mãos de ter tentado remover corpos das cinzas ainda quentes, Cunhataí passou meses em silêncio absoluto. Quando finalmente voltou a pronunciar palavras, elas saíam misturadas. Português, guarani e alemão se confundiam em sua mente fragmentada. Os Zimmermann, a família que a acolheu, tentaram proporcionar uma vida normal à menina. Mas Cunhataí não era normal. Não podia ser. Toda noite acordava gritando. Todo amanhecer corria para a janela, esperando ver sua mãe Jaxi caminhando pela estrada. Todo anoitecer chorava pelos irmãos que nunca mais voltariam. Aos 12 anos, quando já dominava o português, Cunhataí tomou uma decisão que mudaria sua vida. Iria encontrar os responsáveis pelo massacre. Não importava quanto tempo levasse. Não importava quantas portas fechassem em sua cara. Ela faria os culpados pagarem. Sua primeira tentativa foi na delegacia de Canoinhas. O delegado Antônio Ferreira, um homem barrigudo de bigodes grisalhos, olhou para a menina indígena com uma mistura de impaciência e desdém. Menina, isso que você está falando são fantasias. Não houve massacre nenhum. Houve uma operação militar contra bandidos que estavam aterrorizando a região. Eu vi, senhor.
Eu estava lá. Mataram minha família toda. Você era pequena. Criança inventa muita coisa. Além disso, ele baixou a voz, assumindo um tom ameaçador. Seria melhor esquecer essas histórias. Pessoas que ficam cavucando o passado às vezes desaparecem. Cunhataí sentiu o sangue gelar, mas não recuou. O senhor está me ameaçando? Estou te aconselhando como um pai aconselha uma filha. Ela saiu da delegacia com uma certeza. As autoridades locais estavam envolvidas. Ou eram cúmplices, ou eram covardes demais para enfrentar a verdade. Aos 15 anos, Cunhataí conseguiu emprego como doméstica na casa do coronel reformado João Batista Luz, veterano da Guerra do Contestado. Ela havia descoberto que ele estivera presente durante as operações de pacificação, nome oficial para os massacres. Durante 2 anos, ela serviu café, lavou roupas e limpou a casa, sempre atenta às conversas, sempre procurando evidências. O coronel, já idoso e frequentemente bêbado, às vezes delirava sobre a guerra. Aqueles índios, eles não entendiam que o progresso havia chegado. Insistiam em ficar no caminho. Tivemos que fazer escolhas difíceis. Que tipo de escolhas, coronel? Cunhataí perguntou, fingindo inocência. Escolhas de guerra, menina. Coisas que uma mocinha como você não precisa saber. Mas numa noite de dezembro de 1923, depois de uma garrafa inteira de cachaça, o coronel revelou mais do que pretendia. O Safilho disse que não queria ver mais índio naquela região. Limpe tudo, foram as palavras dele. Limpe como se fosse uma infestação de ratos. E nós limpamos. Deus nos perdoe, mas limpamos. Cunhataí gravou cada palavra na memória. No dia seguinte, pediu demissão e partiu para Florianópolis, determinada a encontrar documentos oficiais que comprovassem o massacre. Mas na capital, encontrou apenas portas fechadas e silêncios ensurdecedores. No arquivo público, disseram que os documentos da Guerra do Contestado estavam temporariamente indisponíveis. No quartel do Exército, afirmaram que ela não tinha autorização para acessar material militar sensível. Na Assembleia Legislativa, os deputados simplesmente se recusaram a recebê-la. Foi o advogado Teodoro Sampaio, um homem negro que havia enfrentado suas próprias batalhas contra o preconceito, quem finalmente lhe deu esperança. Cunhataí, o que você está enfrentando não é apenas negação, é conspiração. Há muita gente importante envolvida nessa história. Gente que hoje ocupa cargos altos no governo. Eles nunca vão admitir o que fizeram. Então não há justiça? Há, mas não virá dos tribunais, virá da história. Precisamos documentar tudo, reunir todas as evidências, todos os depoimentos. Um dia, quando essas pessoas estiverem mortas, a verdade virá à tona. E assim Cunhataí iniciou sua cruzada obsessiva. Viajou por todo o sul do Brasil, procurando outros sobreviventes, coletando depoimentos, fotografando locais de massacres. Casou-se aos 25 anos com um ferroviário chamado Pedro, mas sua obsessão pela justiça consumia todo o seu tempo livre. Pedro tentava dissuadi-la. Cunhataí, você está destruindo nossa vida. Pense em nossos filhos. Pense no futuro. Mas ela não conseguia pensar em outra coisa. Pedro, mataram minha família inteira. Queimaram crianças vivas. Como posso simplesmente tocar a vida, sabendo que os assassinos estão livres? Alguns até condecorados como heróis. Aos 40 anos, Cunhataí havia reunido depoimentos de 17 sobreviventes, fotografias de 7 locais de massacre e cópias de 23 documentos militares obtidos através de contatos secretos. Mas o preço foi alto. Pedro a deixou, levando os filhos. Sua saúde estava deteriorada, seus cabelos prematuramente grisalhos. Mesmo assim, ela continuou. Porque havia uma pergunta que a atormentava todas as noites. Se ela desistisse, quem lembraria de sua mãe Jaxi? Quem honraria a memória de seu avô Caraimiri?
Quem garantiria que aquelas crianças queimadas vivas não morreriam uma segunda vez na memória? Até onde você iria para fazer justiça à sua família assassinada? Compartilhe este vídeo se você acredita que algumas lutas valem uma vida inteira. A obsessão de Kunhataí estava apenas começando. E os segredos que ela descobriria nas próximas décadas revelariam algo muito mais sombrio do que ela jamais imaginou. A cidade de Irani, em 1912, não passava de um aglomerado de casas de madeira, uma igreja, 2 armazéns e um punhado de ruas lamacentas. Era o tipo de lugar onde todos conheciam todos, onde segredos eram impossíveis de guardar e onde o silêncio de uma comunidade inteira sobre um massacre revelava algo muito mais sinistro do que simples medo. Na manhã de 23 de outubro, um dia após o massacre, os moradores acordaram para encontrar soldados federais caminhando pelas ruas como se nada tivesse acontecido. O tenente Cardoso, comandante da operação, tomava café tranquilamente no único hotel da cidade, conversando amenidades com o prefeito-coronel Fabrício Vieira. Mas havia sinais que não podiam ser ignorados. A fumaça ainda subia da direção da antiga aldeia. O cheiro de carne queimada impregnava o ar, mesmo a quilômetros de distância. E havia as manchas. José Müller, o ferreiro alemão, foi o primeiro a notar. Manchas escuras nos uniformes dos soldados. Não era lama, era sangue. Sangue que não havia sido lavado, como se os militares quisessem que fosse visto, como se fosse um aviso. "O que vocês fizeram lá na aldeia?" José perguntou ao cabo Silva, que trouxera seu cavalo para ferrar. Silva olhou diretamente nos olhos do alemão e respondeu com uma frieza gelada: "Limpamos. E se alguém perguntar, você não viu nada." Entendeu? A ameaça era clara, mas o mais perturbador era que Silva sorria enquanto falava. Não era o sorriso nervoso de alguém tentando esconder um crime. Era o sorriso satisfeito de alguém orgulhoso do trabalho realizado. Nas semanas seguintes, uma conspiração de silêncio se estabeleceu sobre Irani como uma nuvem tóxica. As crianças, que costumavam brincar próximo à aldeia Guarani, foram proibidas pelos pais de se aproximar da área. As mulheres sussurravam conversas que paravam abruptamente quando estranhos se aproximavam. Os homens bebiam mais cachaça que o normal no único bar da cidade, mas falavam menos. Dona Carmen, a parteira que atendia tanto colonos quanto indígenas, sumiu por 3 semanas após o massacre. Quando retornou, estava visivelmente abalada, magra, cabelos desgrenhados, mãos trêmulas. Recusava-se a falar sobre onde havia estado. "Carmen, o pessoal está preocupado." "Onde você andou?" perguntou sua comadre Maria José. Estava cuidando de uma família doente, muito doente, e não disse mais nada. Só anos depois, no leito de morte, Carmen revelaria a verdade. Havia sido forçada pelos soldados a identificar os corpos, separando os que ainda respiravam para a execução final. Eles queriam ter certeza de que ninguém havia sobrevivido. Me fizeram verificar cada corpo, cada criança. Se eu recusasse, me matariam também. Mas os segredos mais sombrios estavam enterrados literalmente no local do massacre. Quando Kunhataí retornou pela primeira vez à antiga aldeia em 1925, acompanhada do advogado Teodoro Sampaio, encontraram evidências que desafiavam qualquer explicação oficial. O primeiro mistério eram as crateras. Espalhadas por toda a área onde ficavam as ocas, havia buracos circulares de aproximadamente 2 metros de diâmetro e 1 metro de profundidade. Não eram crateras de artilharia. A Guerra do Contestado não utilizou canhões nessa região. Não eram covas rasas para enterrar corpos. Os mortos haviam sido queimados. O que eram, então? Teodoro ajoelhou-se ao lado de uma das crateras e passou a mão pela terra. "Kunhataí, veja isso. A terra está misturada com cinzas, mas há algo mais."
Ele coletou um punhado da terra escura e mostrou pequenos fragmentos esbranquiçados misturados ao solo. Ossos. Ossos triturados e misturados às cinzas das ocas queimadas. Eles não apenas mataram e queimaram, Teodoro murmurou, a voz carregada de horror. Eles tentaram apagar completamente qualquer evidência de que essas pessoas existiram. Mais perturbador ainda era o padrão das crateras. Elas formavam um círculo quase perfeito ao redor do que havia sido o centro cerimonial da aldeia. Como se os soldados conhecessem exatamente a importância espiritual de cada local. No centro do círculo, onde ficava a oca sagrada do cacique, Cunhataí encontrou algo que a fez vomitar. Uma pilha de objetos pessoais cuidadosamente organizados. Colares, pulseiras, instrumentos musicais, todos parcialmente derretidos pelo fogo, mas arranjados em uma configuração específica. Não era obra do acaso. Alguém havia organizado aqueles objetos propositalmente. É um troféu, Teodoro concluiu, a voz trêmula. Alguém fez uma exposição com os pertences das vítimas. Mas a descoberta mais chocante veio quando eles exploraram a área próxima ao rio. Teodoro tropeçou em algo semi-enterrado e, ao escavar, revelou uma pequena boneca de palha. A mesma boneca com que Cunhataí brincava na manhã do massacre. Só que a boneca estava cuidadosamente posicionada sobre uma pequena lápide de madeira. Alguém havia enterrado a boneca como se fosse uma pessoa. E na lápide, gravado com a ponta de uma faca, estava escrito: para que não se esqueçam. Cunhataí segurou a boneca contra o peito e chorou como não chorava há anos. Mas suas lágrimas não eram apenas de tristeza, eram de confusão. Quem havia enterrado sua boneca? Quem havia escrito aquela mensagem? Um soldado com remorso? Um morador local? Ou havia outro sobrevivente que ela desconhecia? A resposta para essa pergunta revelaria uma verdade ainda mais perturbadora sobre o massacre de Irani. Uma verdade que colocaria em xeque tudo o que Cunhataí pensava saber sobre aquele dia terrível. Como uma comunidade inteira pôde conspirar para esconder um genocídio? E por que alguém faria questão de preservar evidências de um crime que todos tentavam esquecer? Durante 20 anos, Cunhataí perseguiu fantasmas. Cada pista parecia promissora no início. Cada suspeito carregava a possibilidade de ser o elo perdido que revelaria a verdade completa. Mas uma por uma, suas esperanças se desfaziam como castelos de areia tocados pela maré. A primeira grande decepção veio em 1928, quando ela acreditou ter encontrado o soldado que havia enterrado sua boneca. Um homem chamado Benedito Rocha procurou Teodoro Sampaio, alegando ter informações cruciais sobre o massacre. Rocha era um ex-combatente da Guerra do Contestado, veterano que bebia demais e falava ainda mais. Num bar em Lages, ele contou a Cunhataí uma história detalhada. Eu estava lá, moça. Vi tudo. Foi o sargento Pereira quem deu as ordens para queimar as crianças vivas. E foi ele quem enterrou essa boneca que você encontrou. Cunhataí sentiu o coração acelerar. Finalmente, uma testemunha ocular disposta a falar. Finalmente, um nome. Manuel Pereira. O mesmo sargento que décadas depois daria depoimento gravado sobre as crianças correndo pela floresta. Durante meses, ela e Teodoro investigaram Pereira. Descobriram onde ele vivia, mapearam sua trajetória militar, coletaram depoimentos de outros soldados que serviram com ele. Tudo parecia se encaixar perfeitamente, mas quando finalmente confrontaram Pereira em sua casa em Joinville, a verdade se revelou cruel. Ele havia chegado à região apenas em novembro de 1912, 3 semanas após o massacre. Seus registros militares eram irrefutáveis. Benedito Rocha havia mentido. Por que você inventou essa história? Teodoro perguntou ao ex-combatente. Rocha baixou a cabeça, envergonhado. Porque ela parecia tão sofrida. Pensei que uma mentira que trouxesse paz seria melhor que uma verdade que não existe.
A segunda pista falsa surgiu em 1931, quando um fazendeiro chamado Coronel Antônio Luz, irmão do Coronel João Batista Luz, alegou ter documentos comprometedores sobre o massacre em sua propriedade. Cunhataí viajou 500 quilômetros até sua fazenda em Lages, cheia de expectativas. Antônio era um homem gordo, de bigodes fartos, que recebia visitas em sua biblioteca repleta de livros empoeirados. "Minha cara senhora", ele disse, oferecendo-lhe um café. "Meu falecido irmão me contou sobre você. Disse que havia uma índia muito persistente fazendo perguntas desconfortáveis." Ele abriu um baú de madeira e retirou um maço de papéis amarelados. "Aqui estão as ordens originais do Coronel Safilho. Tudo documentado. Nomes, datas, detalhes da operação." Cunhataí tremeu ao segurar os documentos. Finalmente, a prova que precisava. Mas quando Teodoro examinou os papéis mais cuidadosamente, descobriu algo devastador. Eram falsificações grosseiras. A tinta era muito nova, o papel havia sido artificialmente envelhecido e os carimbos militares estavam incorretos. Antônio Luz havia forjado os documentos, talvez por remorso genuíno, talvez para se livrar da pressão de Cunhataí. O resultado foi o mesmo. Mais uma esperança destruída. A terceira e mais cruel das falsas pistas veio em 1934, quando uma mulher chamada Rosa Caingang apareceu em Florianópolis alegando ser sobrevivente de outro massacre. Ela tinha cicatrizes nas mãos e falava algumas palavras em guarani, o que inicialmente convenceu Cunhataí de sua autenticidade. Rosa contou uma história elaborada sobre ter escapado do massacre escondida num tronco oco, sobre ter visto soldados específicos cometendo atrocidades específicas. Seus detalhes eram vívidos, suas emoções pareciam genuínas. Por 6 meses, Cunhataí trabalhou com Rosa, documentando seu depoimento, comparando suas memórias com evidências físicas. Rosa até a levou a um local na floresta onde alegava ter se escondido, apontando árvores específicas e descrevendo eventos com precisão cinematográfica. Mas uma investigação mais profunda revelou a verdade devastadora. Rosa era uma atriz contratada por fazendeiros locais para desacreditar as investigações de Cunhataí. As cicatrizes eram auto-infligidas, as palavras em guarani aprendidas especificamente para o papel, e a história toda cuidadosamente construída para eventualmente se revelar falsa e fazer Cunhataí parecer crédula e obsessiva. "Eles estão jogando comigo", Cunhataí disse a Teodoro após descobrir a farsa. "Há pessoas poderosas que querem me fazer parecer louca." O golpe final veio em 1936, quando o próprio governo do estado criou uma comissão de investigação dos eventos do contestado, aparentemente para investigar as alegações de massacres indígenas. Cunhataí testemunhou perante a comissão, apresentou evidências, trouxe depoimentos de sobreviventes. Após 2 anos de investigações, a comissão publicou um relatório oficial de 300 páginas, concluindo que não há evidências substanciais de que tenham ocorrido massacres sistemáticos de populações indígenas durante a Guerra do Contestado, e que as alegações apresentadas pela senhora Cunhataí se baseiam em memórias traumáticas de criança, possivelmente distorcidas pelo tempo e pelo sofrimento. O relatório transformou Cunhataí de vítima em mentirosa oficial. Jornais publicaram artigos desacreditando-a. Autoridades passaram a tratá-la como uma louca obcecada. Até mesmo alguns de seus apoiadores começaram a duvidar. "Talvez seja a hora de aceitar", disse Teodoro, já idoso e cansado. "Talvez nunca saibamos a verdade completa." "Não." Cunhataí respondeu aos 52 anos, cabelos completamente brancos, mãos trêmulas, mas olhos ainda ardendo com determinação. "Eles querem que eu desista. Isso prova que há algo a esconder." Em 1940, oficialmente o caso foi arquivado.
Nos registros do Estado, os massacres de Irani se tornaram alegações não comprovadas ou eventos disputados. A história oficial prevaleceu. Não havia genocídio, apenas uma guerra civil com excessos lamentáveis, mas compreensíveis. Cunhataí havia passado quase 3 décadas perseguindo a verdade, apenas para vê-la ser oficialmente enterrada. Estava sozinha, desacreditada, sem recursos e sem esperança. Mas às vezes, quando menos esperamos, a obsessão de uma pessoa encontra a obsessão de outra. E foi exatamente isso que aconteceu quando um jovem historiador chamado professor Celso Martins chegou a Irani em 1941, carregando uma mala cheia de documentos e uma determinação que rivalizava com a da própria Cunhataí. A luta estava longe de terminar. Professor Celso Martins chegou a Irani numa manhã chuvosa de março de 1941, dirigindo um Ford preto coberto de lama das estradas ruins do interior catarinense. Aos 28 anos, era o mais jovem professor titular de História da Universidade Federal de Santa Catarina, mas havia abandonado uma carreira promissora para perseguir o que seus colegas chamavam de obsessão doentia pela Guerra do Contestado. Diferente de Cunhataí, que buscava justiça pelo massacre de sua família, Celso buscava algo mais abstrato e talvez mais perigoso, a verdade absoluta. Ele não tinha conexão pessoal com os eventos de 1912. Não havia perdido parentes ou amigos. Sua obsessão nascera de uma descoberta acidental nos arquivos da universidade. Uma carta pessoal do coronel Sá Filho mencionando métodos especiais para lidar com o problema indígena. Métodos especiais. A expressão ecoava na mente de Celso há 2 anos, desde que encontrara o documento esquecido numa caixa de papéis doados pela viúva do coronel. A carta estava endereçada a um tal Dr. Mendes e falava sobre técnicas experimentais de controle populacional, que poderiam ser aplicadas não apenas aos fanáticos, mas aos elementos primitivos da região. Celso havia tentado encontrar esse Dr. Mendes através de registros médicos, militares e acadêmicos, mas o homem parecia ter desaparecido da história oficial. Foi essa busca que o levou até Cunhataí. Quando se encontraram pela primeira vez no único hotel de Irani, a tensão foi palpável. Cunhataí, agora com 59 anos, havia aprendido a desconfiar de qualquer pessoa que demonstrasse interesse súbito pelo massacre. Já havia sido traída muitas vezes. Mais um pesquisador, ela disse sem esconder o desdém. Vocês aparecem, fazem perguntas, escrevem seus relatórios e somem. Minha dor vira nota de rodapé nos livros de vocês. Mas Celso era diferente. Ele não havia vindo fazer perguntas. Havia vindo trazer respostas. Da sua mala de couro, retirou fotografias, documentos e mapas que Cunhataí nunca havia visto. Mapas militares detalhados da região, mostrando não apenas a localização das aldeias, mas também pontos marcados como áreas de contenção e zonas de limpeza. Fotografias dos soldados envolvidos na operação, incluindo alguns que ela reconheceu dos seus pesadelos de infância. Como você conseguiu isso? Ela perguntou, a voz tremendo. Demorou 3 anos. Subornei arquivistas, ameacei burocratas, chantageei veteranos. Descobri que os militares guardaram tudo. Absolutamente tudo. Eles são obcecados por documentação. Mas a descoberta mais impressionante de Celso não vinha dos arquivos militares. Vinha dos avanços científicos da década de 1940. Em 1943, ele estabeleceu contato com o Dr. Oscar Freire, pioneiro da medicina legal no Brasil, que havia desenvolvido novas técnicas de análise forense baseadas em métodos americanos e europeus. Pela primeira vez na história, seria possível analisar cientificamente os restos encontrados no local do massacre. Celso convenceu Cunhataí a retornar ao antigo sítio da aldeia, agora acompanhados por uma equipe de peritos.
O Dr. Freire trouxe equipamentos que pareciam saídos de um filme de ficção científica. Lupas especiais, soluções químicas para detectar sangue em solos antigos e um aparelho chamado espectrômetro, que podia identificar elementos químicos em amostras de terra. O que descobriram revolucionou tudo o que pensavam saber sobre o massacre. As crateras misteriosas não eram apenas buracos aleatórios. Análises químicas revelaram concentrações anômalas de fósforo e cálcio, componentes dos ossos humanos. Mas havia algo mais: traços de cal virgem misturados à terra. Cal virgem acelera a decomposição, explicou o Dr. Freire, a voz carregada de horror crescente. Alguém não apenas matou essas pessoas, alguém tentou apagar quimicamente qualquer evidência de que elas existiram. E a análise espectroscópica das cinzas revelou algo ainda mais perturbador: vestígios de tecidos sintéticos inexistentes em 1912. Uniformes militares. Os soldados haviam queimado suas próprias roupas junto com os corpos das vítimas, provavelmente para eliminar evidências de sangue. Mas a descoberta mais chocante veio quando o Dr. Freire analisou a boneca de palha que Cunhataí havia encontrado enterrada. Usando técnicas de datação relativa, ele determinou que a boneca havia sido enterrada pelo menos 2 semanas após o massacre, e por mãos adultas, não infantis. Alguém voltou ao local, concluiu Celso. Alguém que conhecia a importância dessa boneca para você. Alguém que queria deixar uma mensagem. Em 1945, Celso fez sua descoberta mais importante. Nos arquivos recém-liberados do Exército Americano, documentos sobre consultorias militares no Brasil durante a Primeira Guerra Mundial, encontrou referências ao tal Dr. Mendes. Não era médico, era Dr. Heinrich Mendes, um consultor militar alemão especializado em controle de populações hostis, que havia assessorado o exército brasileiro entre 1911 e 1913. Mendes havia introduzido no Brasil técnicas de guerra que seriam posteriormente aperfeiçoadas pelos nazistas. Uso de cal virgem para destruir evidências, separação sistemática de famílias para quebrar resistência psicológica e documentação meticulosa para estudos futuros. O massacre de Irani não havia sido apenas um crime de guerra. Havia sido um experimento. Eles usaram minha família como cobaias, Cunhataí murmurou ao tomar conhecimento das descobertas. Minha mãe, meus irmãos, foram mortos para testar métodos de extermínio. Celso passou os próximos 5 anos documentando sistematicamente tudo. Sacrificou seu casamento. Sua esposa o deixou em 1947, cansada de competir com fantasmas do passado. Sacrificou sua carreira. Foi demitido da universidade em 1948 por negligenciar suas obrigações acadêmicas. Sacrificou sua saúde, desenvolveu úlceras e insônia crônica. Mas em 1950, ele tinha algo que ninguém havia conseguido antes: evidências científicas irrefutáveis de que o massacre de Irani havia sido um genocídio planejado e sistematicamente executado. A pergunta agora era: o que fazer com essa verdade? Como expor um crime em que alguns dos perpetradores ainda estavam vivos e ocupando posições de poder? A resposta viria de uma fonte inesperada e mudaria para sempre não apenas a história do massacre de Irani, mas a própria história do Brasil. A verdade chegou através de uma carta. Uma simples carta enviada anonimamente para Celso Martins em dezembro de 1950, contendo apenas um endereço em Porto Alegre e as palavras: "Ele ainda está vivo, apartamento 304. O ele era Dr. Heinrich Mendes, o consultor alemão que havia orquestrado os experimentos de extermínio. Aos 82 anos, vivia sob identidade falsa numa pensão decadente, sobrevivendo com uma pequena aposentadoria e carregando um segredo que o corroía há 4 décadas.
Quando Celso e Cunhataí bateram à sua porta, encontraram um homem esquelético, de cabelos brancos escassos e olhos azuis desbotados que brilharam com algo parecido com alívio ao vê-los. "Vocês vieram pelos índios de Irani", ele disse, não como pergunta, mas como constatação. "Pensei que nunca ninguém descobriria." Durante 3 dias, numa pequena sala cheirando a remédios e solidão, Heinrich Mendes confessou tudo. Sua voz era fraca, mas sua memória permanecia cristalina, como se os eventos de 1912 tivessem sido gravados a ferro e fogo em sua consciência. "Não foi apenas um massacre", ele começou, as mãos trêmulas segurando uma xícara de café frio. "Foi um teste. O exército brasileiro queria métodos eficientes para resolver o que chamavam de problema indígena. Eu havia desenvolvido técnicas na África, trabalhando para os alemães no sudoeste africano." Cunhataí sentiu o estômago revirar. Técnicas? Eliminação sistemática com destruição completa de evidências. Separação de famílias para evitar resistência organizada. Uso de cal virgem para acelerar decomposição. Documentação meticulosa para replicação futura. Ele pausou, olhando diretamente para Cunhataí. "Sua aldeia foi escolhida porque era pequena, isolada, um laboratório perfeito. Mas a confissão mais devastadora ainda estava por vir. Eu não estava sozinho. Tinha um assistente local. Alguém que conhecia os índios, que sabia exatamente onde atacar para causar máximo dano psicológico." "Quem?" Celso perguntou, embora uma parte dele já soubesse que não queria ouvir a resposta. "José Müller, o ferreiro alemão de Irani." O silêncio na sala foi ensurdecedor. Cunhataí lembrou-se das conversas com José, de como ele sempre parecia saber mais do que deveria sobre o massacre, de como suas perguntas eram muito específicas, muito direcionadas. Mendes continuou, a voz cada vez mais fraca. "José tinha débitos com fazendeiros locais. Oferecemos perdoar suas dívidas em troca de informações sobre as aldeias, rotinas, números de habitantes, onde guardavam comida, onde dormiam as crianças. Ele mapeou tudo para nós." "E a boneca?" Cunhataí perguntou, a voz quase inaudível. José voltou ao local 2 semanas depois. Disse que havia uma menina que sobrevivera e que voltaria procurando por vestígios. Enterrou a boneca como uma forma de remorso, imagino. Ou talvez como isca, para ver se você realmente havia sobrevivido. A revelação atingiu Cunhataí como um soco no estômago. Durante décadas ela havia conversado com José Müller, confiado nele, até mesmo pedido ajuda em suas investigações. O homem que ferrava os cavalos dos soldados, que perguntara sobre o massacre com ar de inocência, era o traidor que havia entregado sua família à morte. José sabia que eu era sobrevivente? Sempre soube. E nós sabíamos que ele sabia. Por isso nunca o tocamos. Ele era nossa garantia de que a verdade permaneceria enterrada. Heinrich Mendes morreu 3 semanas após a confissão, levado por pneumonia, e talvez pelo alívio de finalmente ter dividido o peso de seus crimes. Mas antes de morrer, entregou a Celso uma mala contendo todas as suas anotações pessoais sobre os experimentos do contestado. Os documentos revelaram uma verdade ainda mais aterrorizante. Irani havia sido apenas o primeiro de uma série de testes planejados. Havia mapas marcando outras aldeias, cronogramas para operações de limpeza que se estenderiam por todo o sul do Brasil. O objetivo final era desenvolver métodos que poderiam ser aplicados industrialmente em qualquer população considerada indesejável. A Segunda Guerra Mundial havia interrompido os planos. Heinrich retornara à Alemanha em 1914, mas suas técnicas permaneceram nos manuais do Exército Brasileiro até pelo menos 1930, quando um novo governo civil as considerou excessivamente controversas. José Müller, quando confrontado com as evidências em 1951, negou tudo até o fim. Morreu em 1954, aos 78 anos, levando seus segredos para o túmulo.
Mas sua casa, quando investigada após sua morte, revelou uma coleção macabra, objetos pessoais das vítimas de Irani, cuidadosamente preservados em uma caixa no sótão. Cunhataí, agora com 68 anos, finalmente tinha as respostas que buscara por 4 décadas. Mas a vitória teve gosto amargo. A justiça que ela tanto desejava era impossível. Todos os principais responsáveis estavam mortos. A verdade que descobrira era tão horrível que poucos acreditariam nela. Em 1955, Celso publicou um livro detalhando todas as descobertas. O Laboratório do Contestado, Experimentos de Extermínio no Sul do Brasil, foi imediatamente banido pelo governo, que alegou conteúdo prejudicial à segurança nacional. Apenas 300 cópias foram impressas antes da censura, e a maioria foi confiscada e queimada. Cunhataí morreu em 1963, aos 80 anos, sem nunca ter visto o massacre de Irani oficialmente reconhecido como genocídio. Celso continuou lutando até 1987, quando a abertura dos arquivos da ditadura militar finalmente validou suas pesquisas. Hoje, uma pequena placa no centro de Irani marca o local onde ficava a aldeia Ivimaran-Ei. A placa, instalada em 2012, exatos 100 anos após o massacre, diz simplesmente: em memória das vítimas da violência do contestado. Não menciona genocídio. Não menciona experimentos, não menciona Heinrich Mendes ou José Müller. Se esta história te impactou, compartilhe com outros. Inscreva-se no canal e ativem as notificações, porque há verdades que precisam ser preservadas, mesmo quando doem. Mas uma pergunta permanece sem resposta. Se foi tão fácil apagar um genocídio da história oficial por um século inteiro, quantos outros crimes permanecem escondidos nos arquivos classificados? Quantas outras famílias ainda procuram por uma justiça que talvez nunca chegue? A verdade sobre Irani finalmente veio à luz. Mas quantas outras verdades ainda dormem no silêncio?